A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aqueles que recebem salário, recebem-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu se reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Amém. Nós lemos o primeiro capítulo todo, para quem sabe nós entendermos um pouquinho melhor o que nós vamos falar aqui. Qual era o momento da história na Bíblia que acabamos de ler? O povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia, e lá tinha ficado por volta de 70 anos, servindo como escravo, como servos, longe da sua terra, longe da sua pátria, comendo comidas de que eles não estavam acostumados a comer, tendo que falar uma língua que eles também não tinham costume de falar. E esse momento para o povo de Israel era um momento muito difícil, porque estar longe da sua terra, longe dos seus costumes, é muito difícil. Às vezes a gente vê o pessoal, né, que às vezes vem do Nordeste para trabalhar em São Paulo, longe dos familiares, deixa às vezes a esposa lá, deixa os filhos lá e vem aqui para poder conseguir um sustento, para mandar para lá. E como é difícil a vida dessa pessoa, como é difícil ir dentro do mesmo país e sem ser um escravo ou um servo. Imaginem o povo de Deus, o povo de Israel, cativo na Babilônia, por causa dos seus pecados, por causa de ter se afastado do Senhor, por ter se distanciado do seu Deus. O Senhor permite que eles vão para a Babilônia, aprisionados como escravos, para sofrerem lá, e quem sabe lá lembrar-se do Senhor. E esse povo, ao final de 70 anos,
recebe um edital. E o edito do rei, na época, era que eles voltassem para a sua terra. Para que eles voltassem para Jerusalém. Imagine o coração deles. Na hora deve ter se alegrado e muito. Voltar para a minha terra. Voltar para o meu cantinho. Ver minha casa como está. Voltar a contemplar o templo. Mas a notícia não era muito boa. Mas os acontecimentos que tinham durante esses 70 anos não eram muito bons. Porque eles voltando à sua terra, Jerusalém, chegando lá estava tudo destruído. Suas casas destruídas, o templo destruído, os muros destruídos, tudo queimado. Aí o coração do povo se entristeceu e o coração do povo ficou esmagado, não é? Porque eles teriam que reconstruir. Um recomeço, uma reconstrução também sempre é muito difícil. Quem para no meio do caminho para retomar de novo, para que comece a andar novamente, é muito difícil. Porque ele vai ter que contar com muito ânimo no coração. Vai ter que contar com muito ânimo na vida, né? Pessoas que estejam animando, pessoas que estejam ao seu lado ajudando. E esse povo, eles tinham e podiam contar com o seu Deus. Eles tinham e podiam contar com o Senhor Deus, que era aquele que poderia ajudar as suas vidas. Porque havia uma ordem para este povo. O Senhor Deus, ele queria que a primeira coisa que fosse feita ao voltar para a sua terra era que fosse reconstruído o templo, a casa de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor fala que a casa fosse reconstruída para que o meu nome fosse glorificado ali. E o povo então volta, quem sabe, a princípio no coração deles, veio mesmo esse desejo. A primeira coisa que nós vamos fazer ao chegar lá é reconstruir o templo. A primeira coisa que nós vamos fazer é novamente levantar a casa do Senhor, para que o Senhor seja adorado lá, para que o nosso Deus seja adorado neste lugar e todos possam se alegrar. Não importa a minha casa, não importa a casa do vizinho, o que importa é a casa de Deus. Só que, irmãos, não aconteceu isso. Historiadores dizem, e pela palavra também vemos que eles levaram por volta de 16 anos para reconstruir o templo do Senhor. E não era um templo como o de Salomão aqui, que a gente conhece. Não era um templo como o antigo, né? O primeiro templo que Salomão tinha construído, não. Era um templo mais simples, era uma casa mais simples. Mas mesmo assim, eles levaram por volta de 16 anos para reconstruir a casa do Senhor. Porque o desânimo tomou o coração deles. E nós vemos aqui que no primeiro capítulo e no versículo 2, olha o que eles falaram. Eles diziam que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Quem eram eles? E quem somos nós para dizer ao Senhor que ainda não é tempo? O dono do tempo, dono da vida, o dono das nossas vidas, se é que nós temos entregue as nossas vidas nas mãos do Senhor, tudo é dele. Lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele declara uma linda canção, e no final ele diz: tudo é dele, para ele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é de Deus. Só que o povo aqui, desmerecendo o seu Deus, disse: ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, ainda não é tempo. Então eles voltaram para os seus próprios interesses. Quantas vezes, irmãos, nós temos feito isso? O Senhor tem requerido das nossas vidas as primícias do dia, as primícias do nosso trabalho, as primícias dos nossos pensamentos, e nós deixamos sempre para depois. Depois eu faço, depois eu penso, depois eu oro, depois medito, depois quando eu terminar as minhas coisas, depois que eu terminar de fazer aquilo que eu determinei para fazer no dia de hoje. E nós deixamos sempre
para depois. E era isso que o povo de Israel estava fazendo. Depois. Primeiro, eu vou reconstruir a minha casa. Eu vou pintá-la muito bonita, eu vou colocar janelas novas, eu vou colocar uma porta nova nela, eu vou colocar uma cerâmica que brilhe, que quando alguém entrar na casa, dou até as vistas de tão brilhosa que vai ser essa cerâmica. A minha casa vai ser a mais linda da rua, porque eu vou pintar ela de uma cor bem bonita. Este era o interesse do povo. Esta era a vontade do povo. E o Senhor Deus requerendo deles a primícia, que era reconstruir o templo em Jerusalém. O Senhor, Ele tem maneiras de nos chamar a atenção. Ele tem várias maneiras de nos chamar a atenção. E uma das maneiras que o Senhor Deus tem de nos chamar a atenção é reter aquilo que nós queremos tanto. Reter, às vezes, até as nossas necessidades básicas, como aconteceu aqui com o povo. Diz que aqui a chuva se reteve e não choveu. A plantação não dava mais. Os animais também, por não ter água, por estar tudo na seca, também não procriavam mais. Então não tinham o que comer, mal tinham o que beber. Diz que aquele que recebia salário tinha uma bolsa como se fosse uma bolsa furada, porque ainda que eles ganhassem um pouquinho, porque um pouquinho ganhavam, colocavam lá, mas caía como um saco furado. E eles não tinham como reter nada disso. Era a maneira de que o Senhor estava chamando a atenção do povo. Então o Senhor levanta um profeta no meio deles, por nome Ageu. E diz para o povo, para que eles se voltem a Ele, para que eles ouçam o Senhor. Então Ageu é usado por Deus no meio deste povo, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles deixem de ter atenção para os seus próprios interesses, para que eles mudem o caminho por onde eles estavam andando. Nós lemos aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. A culpa não era de Deus. A culpa não era somente do sumo sacerdote, a culpa era do povo, porque os caminhos deles eram diferentes daqueles que o Senhor tinha traçado para eles. Olha o grande amor de Deus, ao ponto de tocar no coração de um rei da Babilônia e editar a volta do povo a Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles ali adorassem ao Senhor e vivessem uma vida diante de Deus como o Senhor sonhava para eles. Nós cantamos aqui sobre os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu imagino que é uma palavra até romantizada em vários hinos, mas o que o Senhor espera é que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Algo que nós acordarmos de manhã e o nosso primeiro pensamento seja o Senhor. Senhor, o meu dia hoje é Teu. Senhor, tudo que eu falar seja para que o Teu nome seja glorificado. Por onde os meus pés pisarem, o caminho que eu escolher nesse dia, Senhor, seja o Senhor na minha frente, me guiando, através do Espírito Santo, o que devo fazer, como devo agir. Senhor, o que o Senhor requer de mim, o que o Senhor quer da minha vida. Isso são primícias. É o primeiro da minha vida, tem que ser o Senhor. O que o Senhor quer da minha vida. Porque quando eu volto para as minhas próprias necessidades, as minhas próprias vontades, e muitas vezes essas minhas vontades estão longe do Senhor, estão longe de atender o coração de Deus para a minha vida, estão longe de atender as vontades de Deus para a minha vida, aí eu escolho outros caminhos, e aí vem o Senhor e pergunta, veja, que caminho que você escolheu? Olha o caminho que você está levando. Então o Senhor novamente quer aqui que o povo suba o monte, leve madeiras para que seja reconstruído o templo. E mais na frente nós vemos que o povo resolve obedecer à voz do Senhor. Que maravilha, irmãos, quando o homem e a mulher resolvem no seu coração ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Pode ter certeza que o caminho desta pessoa,
a vida dessa pessoa, o dia dessa pessoa vai ser uma bênção. Porque ela não está ouvindo conselhos de uma pessoa qualquer, não está ouvindo palavras de um vizinho qualquer, ela está obedecendo a voz do seu Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou. E a gente sempre diz que o Senhor sabe quantos cabelos temos na cabeça e quantos caíram hoje. E quantos vão nascer amanhã? O Senhor sabe de tudo isso. Quantas células estão nascendo e quantas estão morrendo neste exato momento. O Senhor sabe de todas as coisas. E com perfeição, como o Senhor cria a vida. Quando nós vemos aqui em vídeo um bebezinho sendo formado no ventre da mãe, que coisa maravilhosa é essa? Que lá no Salmo 139, Davi fala de uma forma maravilhosíssima eu fui formado. Aleluia! Este é o Deus que nos conhece, o Deus que tem criado as nossas vidas, formado as nossas vidas e que nos ama e conhece todos os nossos pensamentos. Aleluia! Então o homem e a mulher de Deus, quando resolve ouvir a voz de Deus. Mas o que é ouvir a voz de Deus? Eu não ouço Deus falar comigo. Eu não ouço a sua voz nesse ouvido, nessa orelha que tenho aqui. Irmãos, a voz de Deus se ouve no coração. A voz de Deus se ouve, que o Espírito Santo de Deus guia as nossas vidas. Falando em voz, uma certa feita, há muitos anos, o Felipe era muito pequenininho, tinha acho que uns 12 anos. Eu estava por aqui, morava aqui, então eu estava por aqui na igreja. E ele entrou por essa porta e disse, com uma cara assustada para mim, disse: mãe, o diabo falou que eu te xingasse. Eu falei, mas como assim? Ele falou, mãe, no meu ouvido. Ele falou que eu viesse aqui e te xingasse. E ele disse até a palavra, o palavrão que era para eu te xingar. E eu disse, é verdade. O inimigo, quando ele fala no ouvido. Mas Deus, quando fala, ele fala no coração. Você quer sentir a diferença? Você quer saber quando é Deus falando com você? Quando Deus falar com você, vai arder o teu coração. Quando Deus falar com você, você vai sentir uma alegria tão grande. Aleluia! A sua alma vai se encher de um gozo, de uma alegria tão grande. Você não vai ter dúvidas que é o Senhor que fala contigo. Aleluia! E como Deus é maravilhoso. E naquele dia, quando eu ouvi Felipe dizendo isso, filho, vamos orar e repreender essa voz em nome do Senhor Jesus. E oramos e aquilo foi repreendido. Olha como o diabo é sujo. E ele anda ao derredor, até mesmo das crianças, dos adolescentes. Imagine de nós adultos, como perturba ao nosso derredor. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado está sobre nós. Aleluia! Para aquele que tem dado ouvidos ao Senhor Deus. Glória a Deus. E diz ainda mais que além do povo resolver obedecer à voz do Senhor, diz que eles temeram ao Senhor. Aleluia. Então acredito que o sumo sacerdote, e aí chama todo o povo e convoca o povo. E Ageu ainda diz mais, que Deus diz, eu estou com vocês, declara o Senhor. Além de tudo, o Senhor estava com eles. Além de tudo, grande amor estava com eles. O Deus de amor estava com eles. Mas irmãos, tem um cântico que diz, mas todo dia o pecado vem, me chama. E no meio desses 16 anos, eles começaram a olhar para trás. O povo começou a olhar para trás e se lembrar do antigo templo. Sabe o antigo templo lá de 1 Crônicas, capítulo 7? A casa de Deus, que foram trazidos ouros, pedras preciosas. E o templo de Salomão que foi construído foi uma coisa maravilhosa, estrondosa. Todo o ouro que se achou, ao ponto de Salomão pedir para que o povo não trouxesse mais, porque a casa já estava cheia de ouro, já estava cheia de glória, era muita riqueza ali.
E esse templo que eles estavam construindo era muito humilde. Era o restante do que se tinha sobrado de toda aquela destruição. Mas ainda assim, o Senhor queria que fosse reconstruído o templo para ser adorado. E o povo começou a olhar para trás. E o povo começou a olhar para os antigos templos. E os antigos diziam, olha, o templo era lindo, o templo era maravilhoso. Porque muitos que estavam vivendo nesta época não tinham visto o primeiro templo. Mas eles tinham conhecimento. Porque essa era a tradição de que os pais contavam para os filhos. E os filhos contavam para os outros filhos. E assim era a tradição. E eles começaram a olhar. E quem sabe se entristeceram. Ah, mas esse templo é muito pobre. Isso é muito pequeno. Ele não é nada diante do outro templo que já tinha aqui. Mas ainda assim, o Senhor volta para eles e diz: coragem, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Aleluia. Você acredita que o Senhor tem sido com você? Aleluia. Tem sentido o cuidado de Deus? Você tem percebido que não tem faltado pão sobre a sua mesa? Você tem percebido que o Senhor tem te guardado em todo o caminho? Você tem percebido que a sua família tem sido guardada pelas mãos do Senhor? Você tem percebido que o Senhor tem guardado até os seus pensamentos, os seus sentimentos? Então, coragem, irmão. Não olhe para trás. Não viva mais lá o passado. Não olhe para trás, olhe para frente. Que o Senhor tem coisas lindas a realizar através das nossas vidas. O Senhor tem coisas maravilhosas a realizar através das nossas vidas. Ainda não viver simples, não viver humilde, mas o Senhor pode usar quem Ele quer, como quer, da maneira que quiser. Aleluia! O povo estava preocupado com as riquezas que iam colocar nas paredes, no chão, nas portas. E o Senhor estava preocupado em ser adorado. Aleluia! Nós nos preocupamos com tantas coisas deste mundo e o Senhor quer ser somente adorado. Nós acordamos pela manhã e muitas vezes nós traçamos o dia nas nossas necessidades, o que nós temos que fazer e tudo que temos que fazer e aquela correria do dia a dia. E nos esquecemos de que o Senhor está esperando para ser adorado por nós. Aleluia! Irmãos, o Senhor tem nos chamado a atenção muitas vezes. Como eu disse já aqui, Ele tem várias maneiras de nos chamar a atenção. E outra maneira do Senhor nos chamar a atenção é através da sua própria palavra. Quando nós lemos, quando nós ouvimos na casa do Senhor, o Senhor tem nos convocado, o Senhor tem nos chamado, Ele quer ser adorado. Não só neste templo, porque esse templo aqui, daqui a um tempo vai cair tudo, vai ser destruído, nada vai ficar mais nesta terra. Mas haverá um templo, aleluia, onde o Senhor eternamente vai ser adorado. E o desejado das nações será o centro dele, aleluia. E você sabe quem é esse desejado? É Jesus, aleluia. Neste templo não haverá mais choro. Ninguém entrará pelas portas desse templo para pedir algo, porque não haverá mais necessidade de nada, aleluia. Essas portas desse templo estarão abertas eternamente, para que o Senhor eternamente seja adorado, aleluia. E este templo nos aguarda, irmãos. Esse templo, este lugar nos aguarda no céu, aleluia. E qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido as nossas primícias dos dias em que estamos vivendo nesta terra? Será que os nossos pensamentos, os primeiros, têm sido para o Senhor? Será que os nossos pensamentos, os primeiros, têm sido para adorar ao Senhor? Ou tem sido diferente na nossa vida? Tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é puro, Paulo diz, nisto pensai. Aleluia, que o Senhor purifique os nossos pensamentos, irmãos, e que não sejamos como o povo de Israel naquela época, desanimados. O desânimo vem,
A tristeza vem? Vem. Enquanto nós estivermos nessa terra, tudo isso vem. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que já nos ensinou, que é o nosso consolador, que já nos incentivou, que já nos deu coragem para nós irmos adiante e não pararmos no caminho do desânimo, e não pararmos no caminho da tristeza, não pararmos no caminho da depressão, da angústia, mas olharmos para o Senhor, aleluia, porque quando nós estamos olhando para o Senhor e deixando que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida, os nossos pensamentos, nós somos usados pelo Senhor. Você já percebeu que quando há uma profunda tristeza, uma angústia tomando o coração de alguém, ela não consegue prestar atenção em nada do que o outro está dizendo? Você pode contar a história mais maravilhosa do lado dela, e ela não vai prestar atenção, porque a angústia e a tristeza tomou o coração dela de uma forma, os problemas tomaram a sua mente de uma forma, que ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser só naquilo. Mas o Senhor nos convida nesta noite, se há alguma carga pesada, se há algum pensamento aí que tem tomado a sua mente, não deixado que você pense nas coisas do céu, não deixado que você pense em servir ao Senhor, em construir o templo. Construir o templo quer dizer preparar a nossa vida para que o Senhor esteja habitando nela todos os dias. Aqui é o templo. Paulo diz que nós somos o templo de Deus, nós somos a casa habitável do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, se há algo que tem tomado o seu coração e a sua mente, entregue nas mãos do Senhor nesta noite, entregue aos pés do Senhor nesta noite, e não vamos levar anos para fazer aquilo que o Senhor tem esperado que façamos, como o povo que levou 16 anos para construir um templo, um simples templo. E nós, quanto tempo nós vamos ainda esperar para atender a voz do Senhor? Hoje é dia de nós ouvirmos a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que não endureçam vossos corações quando vocês ouvirem a voz do Senhor. E muitas vezes não recebemos e não entendemos o que Deus quer falar conosco, porque o nosso coração está muito endurecido. É outra forma de nós não ouvirmos a voz do Senhor, quando o coração está endurecido, quando o coração está fechado. Mas vamos abrir o coração para o Senhor, para que Ele continue a falar nas nossas vidas, continue a direcionar as nossas vidas, aleluia. E depois, quando chegar naquele grande e maravilhoso dia, nós possamos dizer: Senhor, valeu a pena ter passado todos esses dias na terra, Senhor, te buscando, te servindo, clamando ao Senhor, valeu a pena, Senhor, e adorar ao Senhor para sempre. Amém?